Oi, pessoal! Hoje a nossa aula é sobre recursos linguísticos. Então, vamos ver o que são esses recursos. Bom, escrever bem exige conhecimento linguístico, não é? Exige técnica e muita dedicação. Então, quando nós vamos escrever, produzir um texto, nós precisamos nos dedicarmos a esse momento. Então, redigir um texto de maneira bastante assim competente, não é? Com uma ortografia correta, uma linguagem legal, é indispensável para o sucesso da vida. Então, escrever e escrever bem nos trará sucesso. Por quê? Porque, afinal de contas, comunicar-se bem é uma habilidade que, além de abrir muitas portas na nossa vida, melhora também as nossas relações pessoais, as nossas relações do cotidiano, com a nossa família, dentro da nossa sala de aula, com os nossos amigos. Então, quando nós nos comunicamos bem, nós sabemos nos expressar. Então, não existe aí uma fórmula mágica para escrever bem, certo? Não vamos procurar uma fórmula. Ela não existe, mas a resposta ela é bem simples. Bons escritores também costumam ser bons leitores. Então, já estamos caminhando aí para uma saída, né? Como escrever bem? Então, sendo um bom leitor. Então, jamais subestime a importância da leitura. Não vamos pensar assim, a leitura é chata, não é importante, né? É uma coisa chata que faz eu ficar parado ali um tempão lendo, né? Pois é inegável o fato de que quem lê mais tem mais facilidade com a modalidade da escrita, claro, porque quando nós lemos, nós nos deparamos com vocabulário diversificado, ideias magníficas dos autores, e isso faz com que a gente viaje dentro do livro e dentro da língua portuguesa. Então, as figuras de linguagem ou de estilo, como são chamadas às vezes, elas são empregadas para valorizar o texto, tornando a linguagem mais expressiva. Então, existem esses recursos para que a gente consiga escrever melhor e de uma forma bem mais expressiva. Então, vamos à primeira. A figura de linguagem chamada anáfora, ela consiste na repetição de um vocabulário no início da linha, né? Isso é usado muito na linguagem poética, certo? Porque, por exemplo, numa dissertação, isso é um vício de linguagem. Agora, na poesia, essa repetição é preciso casar, João, é preciso suportar, Antônio. Então, essa repetição, ela combina bem com a poesia. A ironia consiste em atribuir às palavras um significado diferente. Então, ironizar é um ar de deboche, né? Então, não para de chover. Que ótima ideia vir hoje para a praia. É uma ironia, não é? A antítese. Antítese lembra coisas contrárias, lembra antônimo. Então, a antítese consiste no contraste entre dois elementos ou ideias diferentes, contrárias. Então, um dito popular combina bem. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, feio e bonito na mesma expressão. A comparação consiste em confrontar duas realidades distintas para realçar analogias ou diferenças. Então, na comparação, eu tenho dois termos que eu comparo um com o outro. Por exemplo, o livro é tal qual uma ponte para o infinito. Então, eu tenho duas
realidades, o livro e a ponte. Eu estou comparando o livro com a ponte. Agora, pessoal, prestem bem atenção. A metáfora não é igual à comparação. A metáfora consiste numa espécie de comparação, a qual falta o primeiro termo. E a partícula comparativa, quer dizer, na anterior que nós tínhamos os dois termos, na metáfora não. Fica uma expressão subentendida. Por exemplo, você tem uma pedra dentro do peito. Então, não aparece o outro termo para comparar. Eu uso uma metáfora, mas logo eu penso que esta pessoa tem um peito sem sentimentos, enfim. Mas na metáfora não aparece os dois seres. Então, a hipérbole, hiper, já está dizendo, né? Exagerado, grande, né? Então, consiste em um uso exagerado de termos a fim de dar ênfase ao pensamento. Então, que demora? Estou esperando há séculos. Na verdade, eu quero colocar uma forma de exagerar a minha espera, não é? O eufemismo. O eufemismo consiste, assim, no uso de uma expressão por outra, mas para atenuar o efeito desagradável, né? Para ser mais branda a minha expressão. Então, ele estava muito doente e acabou batendo as botas. Batendo as botas, então eu quero dizer que ele faleceu, né? Que ele morreu. Então, eu uso um outro termo para amenizar uma situação. Então, gente, vamos usar a partir de agora os recursos linguísticos. Por quê? Porque eles aprimoram o nosso texto. Fiquem atentos sempre ao uso destes recursos.